Hoje eu vou fazer cupping. Eu já fiz cupping aqui em alguns vídeos, mas só que hoje o objetivo principal vai ser diferente. Normalmente quando eu faço cupping, eu faço pensando mais no sensorial, então são nos aromas. Obviamente eu tento pensar mais no sabor em relação a doçura, acidez, corpo, mas normalmente o principal é mais para eu treinar os aromas. Se ele tem mais notas frutadas, herbais, florais ou mais caramelizadas mesmo, eu normalmente tento focar nisso. E hoje eu vou fazer um cupping diferente. Hoje a ideia principal dele é pensar nas intensidades do café. Então eu teria que ter ali uma seleção inteira ali de mais intenso, do menos intenso para o mais intenso, alguma coisa do tipo, de uma coisa só, de uma marca só. E aí eu peguei 4 cafés da CRIO. Então, não são todas as cafeterias que fazem isso, que fazem esse tipo aqui de seleção, mas normalmente isso acaba acontecendo mesmo que indiretamente. Normalmente uma cafeteria, ela tem mesmo um café que é mais intenso. E mais intenso significa que ele é mais um café de entrada. Esses cafés eles tendem a ser, eles tendem a lembrar um pouquinho mais o café de mercado, mesmo tendo uma qualidade muito maior. O grão não precisa ser necessariamente o melhor grão aí que você tem no mercado, então você torra ele um pouquinho mais, você carameliza ele um pouquinho mais para ele ter essas notas de cafés mais desenvolvidos, e isso acaba agradando bastante aí um público que está mais numa transição aí de café especial, que já toma um café gourmet aí quando vai no mercado. O equilibrado já é um pouquinho diferente. Quando a gente fala de café equilibrado, ele já é normalmente um pouquinho menos desenvolvido, você já perde um pouquinho de amargor, você já tem um pouquinho mais de doçura, já é um pouquinho mais complexo. Às vezes aparece um pouquinho aí já de uma acidez que é tão marcante assim no café especial. Essas normalmente são as características do equilibrado. E aí a CRIO, ela coloca um menos intenso possível. Eu tô indo do mais intenso para menos intenso. Esse daqui seria o delicado. Ele está escrito microlote aqui, porque o Gabriel falou que esse daqui ficou um pouquinho mais complexo do que o delicado normal. Mas esse daqui seria o delicado deles. E aí ele já tem essa pegada mais de café especial mesmo. O amargor é bem baixo, já tem uma acidez mais legal, aparece mais doçura. Tanto é que a primeira vez que eu fui direto já no delicado. Isso normalmente é comum de cafeterias de fazer essa divisão, mesmo que ela não seja clara assim. Então às vezes tem um café lá que vai ter notas mais de chocolate e caramelo, castanhas. Aí você depois tem um que já é mais de goiaba ou até goiabada mesmo. É algo que normalmente é mais doce, mas ele é linkado com alguma fruta. E aí depois você já tem cafés que já são mais com talvez frutas mais cítricas ou até às vezes alguns aromas meio que florais, alguma coisa assim. Então as cafeterias elas não necessariamente dividem em intensidades, mas normalmente essa é uma padronização de intensidade. Chocolate, castanha, blá blá blá, frutas mais doces e depois frutas ali mais ácidas e cítricas ou até notas que já são um pouquinho mais exóticas. Então, e além disso, além dessas 3 intensidades, aí eu peguei um microlote mesmo. E esse daqui, ele é um pouquinho mais caro. O mais caro é R$15. É um microlote por R$15. Os outros, todos esses daqui, eles são R$12. Então é mais caro. Então esses cafés que eu peguei, então basicamente aí são 4 intensidades mesmo. Os 3 primeiros são realmente intensidades diferentes. Aí a ideia dele é realmente ter um café mais intenso, um café mais equilibrado e um café mais delicado, seguindo isso que eu falei. E aí eles normalmente têm alguns microlotes que são cafés aí que não precisam ser blends. Às vezes é um café ali que saiu muito bom, eles vão e vendem como microlote.
E eu até poderia pegar e comprar algum de mercado mesmo. Todos esses de mercado, eles normalmente são divididos em intensidade mesmo, claramente em intensidade. Só que primeiro, para fazer cupping seria impossível, porque o mercado não vende café em grão, e aí para cupping a moagem precisa ser um pouquinho mais grossa ali do que normalmente o que eles moem no mercado. Então eu decidi pegar de uma cafeteria mesmo. E além de que, esses cafés aqui são muito melhores do que os cafés de mercado. Eu já gravei aqui e eu vou gravar ainda muito mais vídeos de cafés de mercado, porque eu acho importante, porque é fácil você falar de um café onde basicamente todo mundo, não importa no lugar no Brasil que você esteja, você consegue achar esse café. Mas ao mesmo tempo é importante lembrar de que esses cafés de mercado, eles estão longe ainda de ser um café de uma cafeteria de café especial. Não importa se for o de entrada, se for meio que um intenso. E além disso, ainda no caso desses daqui, eles às vezes até são mais baratos. Então, como sempre, eu já mostrei que eu gosto muito da CRIO. Eu vou deixar um link na descrição com todos esses cafés aqui, porque eu acho muito legal mesmo fazer essa comparação de todas as intensidades. Mas existem cafeterias de café especial e microcentros de torrefação agora espalhados no Brasil inteiro. Então, principalmente no momento que a gente vive hoje, o apoio a esses microprodutores, essas micro cafeterias, micro torrefações, é muito importante. Então, se você achar alguma cafeteria de café especial, algum lugar que venda café, mesmo que seja para pegar ele, para pedir para entregar ele com um frete menor do seu estado ou sei lá o que, isso é muito importante mesmo no momento que a gente está vivendo hoje. Então dá para perceber claramente que essa torra ela é bem mais escura mesmo. Esse daqui é o primeiro que eu estou fazendo, é o primeiro que eu vou moer. Esse é o intenso. E sim, intensidade ele tá bem relacionado a nível de torra mesmo. Não tem jeito. Cafés mais intensos eles vão ter torras mais escuras mesmo. E café menos intensos eles vão ter torras mais claras. Essa é uma das partes mais importantes do cupping. Marcar qual que é qual embaixo. Porque eu vou fazer eles às cegas. Como eu mostrei na explicação ali do começo, eu já tenho um pensamento muito fixo no que eu vou sentir em cada um deles. E eu não quero que isso acabe enviesando a minha cabeça de sentir exatamente aquilo mesmo. Então eu vou fazer ele às cegas para acabar enviesando menos o que eu estou sentindo e realmente ver ali se as intensidades, se o que eu estava pensando em relação às intensidades correspondem. Eu imagino que o intenso e o equilibrado eu consiga saber tranquilamente. Eu acho que o delicado e o microlote mesmo de catuai amarelo, talvez eu possa me confundir, mas como já aconteceu em alguns vídeos aqui, nem sempre o que eu acho e o que eu acabo fazendo depois acaba batendo certinho. Então vamos ver. Esse é um grande problema de quando você faz cupping com intensidades distintas. Você consegue ver qual que é o mais intenso por causa dessa questão da torra. Existe uma diferença muito clara de coloração, que eu não sei se dá pra ver aqui. Aparentemente foi bem tranquilo, qualquer qual, né? Aparentemente. O primeiro era para ser o delicado, que
tava escrito microlote. Esse aqui é o Catuai, então, aqui. É. E esses dois aqui foram mais tranquilos de saber, principalmente por causa da cor. A cor tava muito claro qual que era qual, mas também dá pra saber pelo gosto certinho qual que é qual. Esse daqui é o equilibrado. E esse daqui é o intenso. Normalmente os cafés aí de torra mais clara, os microlotes aí da vida, normalmente eles vão ter uma acidez mais pronunciada mesmo. E mesmo esses dois, que em teoria são microlotes, que era o delicado e o Catuai amarelo, eles têm uma diferença clara mesmo. O delicado, ele é mais doce e menos ácido. O Catuai amarelo, ele já é mais ácido. Já tem, obviamente tem doçura, só que é uma troca um pouquinho de níveis ali. Essa é a principal diferença entre eles. Os dois são encorpados, só que aí em relação a corpo, eu achei já que o equilibrado tem mais corpo, mas isso aqui ele também já parece um pouquinho de amargor, a acidez é bem baixa, eu achei, e ele também tem doçura. O intenso, ele já lembra bem mais aí um café de mercado mesmo. Eu acho que ele lembra bastante um café do Starbucks, por exemplo. Não é um café que eu normalmente tomo, só que já é um café melhor do que de mercado já. Eu, de novo, passei voando pelos princípios aí do cupping, porque eu já tenho um vídeo já aqui, eu já coloquei aqui no card. Ai, certeza. Que tem falando, explicando tudo sobre cupping, é um vídeo mais específico para cupping. Esse daqui, o foco era mais fazer aí uma degustação cupping às cegas de cafés com intensidades diferentes, da mesma cafeteria e que já é café especial já. Você falou o preço? Vai lá, compra na CRIO. Eles estão vendendo no site.